Olá, bem-vindas ao Esposa Virtuosa Podcast. E hoje eu tenho aqui a Mayra Minelli, psicanalista e consteladora sistêmica. Eu queria que você pudesse se apresentar e dar as boas-vindas aí para o pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Mayra Minelli, eu sou psicanalista e consteladora sistêmica e é um prazer estar aqui participando desse podcast com a Andrea para falar um pouco mais sobre esse tema que é tão relevante que a gente vai falar aqui hoje. Uau! Olha só, hoje nós vamos falar sobre feminino ferido. Mas antes, Mayra, antes da gente entrar nesse assunto, porque ele é longo, né? Muito profundo, eu quero que você traga aqui um pouco, porque eu tinha essa dúvida, e eu acho que é muito válido a gente trazer aqui o que é a constelação, como que funciona, por que isso é importante. Muitas pessoas acham, assim como eu tinha essa impressão, que era algo místico, mais esotérico e tudo mais. E na verdade não, né? Tem esse nome, mas não tem nada a ver com essa ênfase. Então, explica melhor para o pessoal, para eles entenderem aqui. Constelação, ela é na verdade, apenas um método psicoterapêutico que ele foi desenvolvido por um alemão chamado Bert Hellinger. Desenvolvido não, ele foi observado, na verdade, e ele se baseia em 3 leis sistêmicas que funcionam para qualquer sistema, familiar, empresarial, escolar, que são as chamadas que o Bert colocou leis do amor. Então, são 3 leis: hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca. E todos os sistemas, essas leis, elas estão atuando. Como a lei da gravidade a gente acaba não vendo, mas ela está atuando de alguma forma. E essa lei precisa estar em ordem. Constelação do alemão significa colocar ordem, não tem nada a ver com essa questão que as pessoas acreditam de ser alguma coisa mística. Olha só que importante. Então, traduzindo, a constelação vem de colocar ordem nesse ordem. sistema. Isso. E por que isso é importante, Mayra? Porque a gente precisa encontrar o nosso lugar certo em cada sistema que a gente está inserido. Porque quando a gente está fora do lugar, nada flui na nossa vida e as coisas começam a entrar em desordem. Então, a constelação, ela é uma ferramenta psicoterapêutica que a gente vai entender o inconsciente familiar, os padrões daquele sistema e para entender o que está fora de ordem, qual das 3 leis não estão sendo respeitadas. E aí, para você entender melhor, é assim, aquela situação que não muda, né, Mayra? Isso. Geralmente é isso, né? É um problema financeiro, padrões de repente, familiares, de traição, de divórcio e tantas coisas que a gente pode trazer aqui, né? Separações, né? Dentro da família ali. E então, isso quando existe um padrão, é como se fosse, você consegue identificar que está fora do lugar. É mais ou menos isso, fora de um sistema ideal. Não está funcionando de acordo com as leis sistêmicas, que são essas 3 leis, essas 3 ordens do amor aí. E aí isso acaba trazendo consequências, às vezes acaba trazendo essas repetições de padrões aí que você colocou, separação, de problemas financeiros e várias situações. A constelação, ela é uma técnica psicoterapêutica ainda muito nova, né? Então, ela tem essa polêmica, muitas vezes, em torno dela. E também muitos profissionais acabam, às vezes, levando para um lado realmente um pouco mais místico. Então, por isso que a gente precisa conhecer muito bem o profissional que a gente vai estar constelando. Exatamente. Eu já fiz com a Mayra, gente. É maravilhoso, funciona, o negócio é surpreendente. E realmente são muitas chaves ali que a gente consegue observar e padrões se repetindo, né? E nossa, para mim fez muito sentido. Eu tenho certeza que para todos que fazem, tenho certeza. A constelação, ela é como se fosse um diagnóstico. Então, a gente vai entender, talvez, por que aquela situação está acontecendo ali, né? E aí, ela te traz essa consciência. E a partir dessa consciência, a gente se prepara para fazer as mudanças que são necessárias. De forma consciente. De forma porque consciente. Daí trazer a consciência, né? Exatamente. A importância é isso. Porque muitas vezes, num padrão repetitivo, a gente até identifica que existe aquilo, acontece, mas você não faz a ligação que já está acontecendo ali, ó, de uma forma sistêmica, né? Dentro do sistema familiar mesmo. Aquele famoso, eu não sei por que isso está acontecendo, não sei por que eu faço isso, eu só sei que acontece que eu faço. Porque eu não tenho consciência do porquê que aquilo está acontecendo. E aí a constelação faz eu
tomar consciência, talvez, de alguns padrões ali, que a gente precisa olhar, precisa transformar ali para que aquilo ali comece a funcionar. Então, ela é o primeiro passo para a gente tomar tomada de consciência. Tomada de consciência e mudar as ações. Exatamente, porque ela por si só, né, ela já traz algumas mudanças, sim, mas ela por si só, ela ainda não é tão suficiente. Então, a gente precisa, depois que a gente faz a constelação, tomar as medidas necessárias ali para que a gente comece a mudar aquele padrão ali que talvez não tá tão legal e tá causando alguma desordem ali na minha vida ali. Entendi, perfeito. Então, para mais, né, segue a Mayra lá, a gente vai deixar aqui para vocês entenderem um pouco sobre esse aprendizado, né? Com certeza vai trazer muitos benefícios aí para sua vida, você entender sobre isso e quebrar padrões. E falando, né, ainda sobre padrões, eu queria começar já a introduzir aqui esse tema que nós temos hoje, que é o feminino ferido. Eu queria... algo que eu abordo muito aqui, Mayra, é a questão da mulher sábia. E a gente sabe que Deus deixou essa mulher de Provérbios 31 ali para a gente modelar, né? A modelagem ali. Ele deixou esse padrão ali estabelecido. E você sabe que eu comecei estudando, né, sobre essa mulher de Provérbios 31, eu percebi o quanto que essa mulher, ela tem essas polaridades, né? Então, falando aqui, já entrando sobre essa questão da mulher, das polaridades, do feminino, do masculino, que é o que a gente vai também aprofundar aqui, eu percebi que essa mulher, ela tem essa polaridade muito bem desenvolvida ali. Sim. Porque ela é uma mulher que tem uma força física, mental, ela é uma mulher que vai para frente, ela tem a visão de futuro, ela cuida, ela é uma mulher sábia, é uma mulher temente a Deus. Então, ela tem todas essas características muito bem desenvolvidas. Eu falei, uau, Deus é maravilhoso, né? Como que ele nos faz, nos deixa aquele padrão ali tão bem estabelecido, tão claro. Só que uma coisa que me chamou a atenção, estudando, tudo que a mulher faz ali, essa mulher sábia de Provérbios 31, ela faz para o benefício quê? Da família. E isso é uma coisa que está acontecendo, é um movimento que a gente vê que esse feminino ferido, né? Hoje a gente fala que existe um movimento desse avanço da mulher, que não tem lugar. Em qualquer lugar, a mulher ela tá bem desenvolvida, ela tá inserida em ambientes assim que a gente nunca imaginou, não é verdade? Então, a mulher, ela vive isso. Só que esse avanço aconteceu por várias influências, e a gente sabe disso, né? Que existem várias influências como o feminismo e tudo mais, ideologias aí que a gente percebe que foi inserido nesse padrão que a mulher começou a desenvolver. Só que existe também um recuo desse homem, né? Porque o avanço da mulher fez com que o homem recuasse. E a gente percebe que hoje existe uma grande dificuldade também do homem se relacionar com a mulher por conta disso. Né? Então, por quê? Porque essas polaridades estão desequilibradas. Então, eu queria que você pudesse compartilhar aqui com a gente como que acontece, né, esse feminino ferido, como que essa mulher vai repetindo e vai trazendo esse desequilíbrio aí nas polaridades. É muito importante isso que você trouxe, da questão dessa mulher dela ter esse equilíbrio entre as polaridades. Porque o que acontece? Todo ser humano, ele é 50% pai e 50% a mãe. Então, todos nós temos polaridade feminina e polaridade masculina. Tanto os homens quanto as mulheres. Só que o que acontece? A gente não tem consciência de como usar isso e equilibrar e usar da forma correta. Então, a mulher, o que aconteceu? Ela foi muito para o mercado de trabalho, ela está muito empreendedora, ela, né, conquistou o lugar dela ali. Só que ela não sabe equilibrar isso daí. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando a gente vai para o fazer, para o empreender, a gente usa muita energia masculina. Muita energia masculina. E o que acontece? A gente precisa aprender a usar as energias no lugar certo, da forma correta e na hora certa. Uau! Né? Então, todas nós usamos energia tanto masculina quanto feminina. Só que a gente precisa aprender a voltar. A colocar em equilíbrio e saber a hora de usar
cada coisa. Porque, Porque às vezes ela tá ali num ambiente corporativo, ela tem que ter mais essa Sim. energia masculina, não é verdade? Não tem Sim. como, às vezes num cargo de liderança ou algo desse tipo, e ela tem que realmente exercer isso e resolver. Só que muitas vezes não ficar nessa energia, né, Mayra? Esse que é o... Exatamente. Então ela usa ali no trabalho, mas quando ela volta ali para casa dela, que ela vai estar ali com a família dela, muitas vezes ela precisa usar um pouco mais, né, equilibrar e usar a energia feminina. Só que as mulheres, sem ter consciência disso, elas não sabem Virou fazer... um canhão em todo lado. Exatamente. E aí fica com a energia masculina muito elevada. E aí não sabe equilibrar isso e acaba causando vários conflitos ali, porque as coisas ficam fora de ordem, fora de equilíbrio. Então, isso aconteceu muito. Por que aconteceu todo esse movimento? Porque foi baseado numa dor. As mulheres estavam, muitas vezes, sendo desrespeitadas, não tinham lugar mesmo no ambiente de trabalho. E aí ela começou a desenvolver tudo isso daí. Só que ela começou a criar uma aversão ao masculino, uma raiva do masculino. E aí que começou a gerar esse feminino ferido e todos esses problemas que a gente identifica hoje e que é tão pesado para a mulher. É muito pesado para a mulher não equilibrar essas forças, essas energias masculina e feminina. E para o homem, tira completamente a força dele. A mulher fica sobrecarregada e o homem fica sem força. Então, a gente precisa entender isso para a gente começar a equilibrar. Então, a gente vai usar, sim, tanto energia masculina quanto feminina, mas a gente tem que ter sabedoria para saber a hora certa de usar cada uma delas e a dosagem de cada uma delas. Então, o grande problema é o desequilíbrio. É o desequilíbrio. Que a gente percebe hoje que está muito nítido, né? Sim, porque tanto o homem quanto a mulher, a gente tem 50% da energia do pai e 50% da energia da mãe. O que acontece hoje é o desequilíbrio. Ô, Mayra, e dentro daquilo que a gente estava falando, né, do sistema, muitas vezes familiar, isso também com certeza interfere nesse padrão que essa mulher vai repetindo e vai... Porque às vezes, por exemplo, ela teve uma mãe, e a gente vê esses padrões acontecendo, né, que sempre a mulher, a avó era assim, a mãe é assim, e vai acontecendo aquela mulher sempre forte, desbravadora e tudo mais. E aí acontece também, né? Acho que junta tudo, né? Sim. Vai juntando toda essa ferida Isso. e vai somatizando para aquilo que a gente está vendo hoje nas mulheres, né? Vai acontecendo essa repetição de padrão dentro do sistema familiar. Então, a mãe precisava ser uma mulher muito forte ali, às vezes, o que acontecia muito, né? Às vezes ficava viúva muito cedo, ou tinha um homem que às vezes ia embora de casa e ela tinha que assumir esse papel do masculino aí. E aí a gente vê muito essa repetição de padrão. As mulheres das famílias, elas têm uma forma de agir ali muito parecidas. Então a gente precisa tomar consciência disso e a partir da consciência a gente começar a transformar e quebrar esse ciclo familiar aí para que se possa instalar um novo padrão sistêmico muito mais saudável ali para aquela pessoa e para as próximas gerações que virão. Uau! E isso é muito pesado, né? Muito pesado, porque tá fora da energia feminina. Usar muita energia masculina para a mulher, estar muito nessa energia do fazer, é muito pesado para a mulher. Porque eu até falo que quando é que começou isso? Começou lá no Jardim do Éden. O fazer era para o homem, né? Quando Adão... cultivar, né? E cuidar. Deus fala, você vai tirar o sustento do seu próprio suor. E para a mulher, ele deu, você vai ter dores de parto. Então, essa questão do prover, do fazer, tudo isso foi colocado para o masculino, né? Então, ali na queda, foi isso daí. O que aconteceu? Então, esse fazer, esse prover, isso daí é muito pesado para a mulher, porque não é o papel dela fazer isso daí. O papel dela é nutrir, gerar, né? Cuidar, cuidar, acolher. Acolher. Esse é o papel do feminino. Esse é o papel do feminino. E falando assim sobre alguns aspectos, né? Características, o que a gente poderia pontuar aqui para que elas entendam, né? Essas mulheres que estão ouvindo, talvez é a primeira vez que ela está ouvindo falar sobre isso, e ela fala assim, nossa, mas acho que acontece isso na minha vida, né? Então, como
como que ela pode identificar se ela tá ou não com esse feminino ferido? Tipo assim, é para ela ligar um radar aqui hoje. Se ela pudesse, né, olhar e falar assim, nossa, o que que você poderia deixar para ela aí? Uma das principais características que eu vejo do feminino ferido é a vitimização e a manipulação. Então, ela fica muito nessa, tudo sou eu que faço, tudo sobra pra mim, ela reclama de tudo, ela tá sempre nessa, manipulando as coisas de alguma forma pra conseguir o que ela quer. Por quê? Porque ela tá num lugar que é pesado pra ela. Então, ela começa a entrar mesmo nesse lugar de vítima. Tipo, se não sou eu nessa casa, né? Exatamente. Seu pai não faz nada, né? Esse Quando marido eu, não... quando eu me for, vocês vão ver, vocês vão sentir minha falta. Uau. Então, a mulher fala muito isso no feminino ferido, né? Quando acontece alguma situação, eu falo às vezes de um relacionamento tóxico ali, um relacionamento Abusivo. a mulher se coloca muito nesse papel de vítima. E eu falo não, né? Na verdade, dentro dessa visão do sistêmica, não existe vítima, não existe mocinha e vilão. Né? Existem pessoas que estão doentes emocionalmente ali, que têm padrões desajustados que se conectam. Então, eu nunca vou, estando bem, me conectar com uma pessoa que tá com um padrão ali doentio. Mas eu também, se eu estou me conectando com isso, é porque eu também tô num padrão doentio. Então, o que que acontece? São duas pessoas feridas que ficam uma sangrando em cima da outra. Não tem uma pessoa ali que é a vítima, esse homem aqui é ruim, porque ele faz isso e eu sou a vítima da história. Isso não existe. E você falando isso é muito importante, porque a gente ouve muito isso, e eu mesmo vivi isso por falta de entendimento, eu não tinha nenhum entendimento em relação a isso, tive muita dificuldade no meu relacionamento por não entender, né? Então você vai colocando máscaras, vai vivendo nesse... E aí vai trazendo várias coisas, né? Dependência emocional e tudo mais. Por quê? Realmente é isso, né? Você atraiu aquilo que é a parte ali, é o negativo e o positivo, né? Sim. Então, você atrai. E aí, o que que acontece? O que que vai fazer? Vai separar? Muitas vezes, às vezes acontece, né? De não ter como, às vezes um relacionamento onde houve traição, adultério, às vezes situações de que você realmente precisa de abandono, né? Então, são várias coisas que a gente precisa avaliar de uma forma individual. Sim. Mas o mais importante é o quê? É a identificação. Porque nem tudo o que tá ali, o que tá acontecendo, não é que não tem jeito, eu vou me separar. Muitas coisas ainda podem ser ajustadas, mas precisa o quê? Ter esse equilíbrio. E há partes também que equilibram, né? O homem e a mulher. Porque eu vejo muito a mulher falando, às vezes a gente, e até eu mesmo, mas ele não muda. A culpa é dele, né? Tipo assim, e então eu falo que eu comecei a terapia porque eu queria entender meu marido. Aí eu cheguei lá, adivinha? Adivinha? Eu vi que o problema era a pessoa. Né? Então, aí você para de olhar para o outro só julgando e começa a olhar realmente para você. Né? E foi aí que começou esse processo de cura na minha vida. A gente precisa entender que a solução da nossa vida está em nós mesmas. Mas a gente começa a colocar no outro. Né? Então, a minha vida seria melhor se o outro mudasse isso, se o outro fizesse isso. E a solução de nada está externamente. É tudo dentro. É tudo internamente. Né? A gente precisa entender isso. E quando a gente entende isso, a gente começa a sair dessa vitimização. Que a gente começa a parar de achar que é porque o outro faz isso pra mim, porque o outro é mal comigo, porque o outro não me valoriza. E aí o Bert até tem uma frase que ele fala que uma reconciliação, ela só é possível quando não se tem vitimização, quando cada um assume a sua autorresponsabilidade. Porque num relacionamento é 50% de autorresponsabilidade de cada um. Então, até mesmo a gente fala isso precisa ser trazido, entendido, é uma questão muito profunda e muito polêmica, que mesmo numa traição, existe 50% de responsabilidade de cada um. Porque está acontecendo alguma dinâmica ali dentro. E muitas vezes, Mayra, as pessoas não entendem isso, né? E é você olhar com muita verdade para você mesmo e falar assim, olha, aconteceu, eu falhei nisso aí.
Sim. E você olhar e identificar, tá, mas aí houve uma traição, né? A gente Uhum. entrou nesse assunto, houve uma traição. E agora, o que que eu vou fazer? Sim. É você identificar onde eu errei, buscar ajuda, Uhum. né? A gente precisa ir corrigir. E aí tem a parte, houve uma traição. O que que essa pessoa tá fazendo para Uhum. mudar essa situação? Porque precisa ter essa responsabilidade. Então, Uhum. não é falar assim, perdão e continua traindo. Não, Uhum. tem que haver mudança, tem que quebrar esse sistema, esse padrão. Precisa entender o porquê que O aquilo porquê. aconteceu. Porque aquilo Exatamente. aconteceu por algum motivo. Algum Porque o motivo. que muitas vezes acontece dentro, né, quando tem uma traição? A outra pessoa é mau caráter comigo e fez isso comigo, não presta e eu sou a vítima da história, né? Uhum, E isso não é verdade. Não uhum. é assim que acontece. Tem alguma dinâmica ali que eu preciso entender, que eu preciso olhar para eu conseguir corrigir aquilo ali. Então, com muita maturidade, eu vou precisar olhar para aquilo e falar qual que é a minha parcela de responsabilidade nisso. É verdade. Ô, Mayra, e eu percebo que existe um padrão que quando essa mulher tá com essa energia muito alta do masculino, Uhum, acaba tendo também muita evidência da traição. uhum. Por que que isso acontece? Isso tem um porquê de Tem, né? acontecer, tem. Claro. O que que acontece quando a mulher tá muito no masculino? Geralmente ela vai atrair um filho para ela cuidar. Então o marido, ele acaba saindo desse lugar de marido e ela acaba se tornando mãe Do marido. desse marido sem perceber Perceber. inconscientemente, porque ela entra nessa de fazer. E quem que faz tudo pelos outros é a mãe. A mãe faz Uhum. tudo pelo filho, né? O filho não consegue retribuir e pagar aquilo ali. O que que acontece? A mulher entra muito nesse de fazer, muitas vezes para ser valorizada, para ser Uhum. reconhecida, e aí ela sai desse lugar de esposa, ela vai para esse lugar de mãe, e aí o marido se sente em dívida com essa esposa. E ele nunca vai conseguir pagar tudo aquilo que ela faz. Então, inconscientemente, de uma forma, ele busca traição para sair desse relacionamento. Uau. Porque um relacionamento com dinâmica de mãe para filho não funciona. Então, por isso, muitas vezes acontece a traição. A gente até fala na visão sistêmica, e muitas pessoas não entendem, que muitas vezes a traição está a serviço de salvar o casamento. Porque ela vem mostrar alguma coisa que não está sendo enxergado ali. Que Nossa, precisa ser muito visto. forte É isso. muito forte, mas é Muito muito forte. real. E é doloroso, né? É um processo doloroso. E aqui eu falo que a nossa maior intenção aqui do podcast é que você encurte, né, todo o seu caminho. Porque aqui Uhum. são histórias reais, acontece isso, né? E a gente pode compartilhar aqui com você para que você, através desse aprendizado, identifique padrões aí na sua vida Sim. e corrija. Olha só o que ela tá falando, ó. Muitas vezes uma traição que não deveria ser necessária, mas Sim. vem para poder mudar todo um Uhum. sistema e um padrão que pode, então, Sim. salvar a família. Porque se tá acontecendo isso, tá trazendo à luz que tem alguma coisa que precisa que ser olhada. Corrigida. Corrigida. O que muitas pessoas fazem? Aconteceu isso, acabou, é o fim, pronto, acabou. Uhum. E aí ela não aprende o que ela precisa aprender. Uhum. Aí ela vai entrar num outro relacionamento, talvez, e daqui a pouco ela tá cometendo e tá repetindo o mesmo ciclo. Uhum. Porque ela ainda não entendeu e não aprendeu aquilo que ela precisava aprender. E isso é uma estatística. Exatamente. A gente tem uma estatística que mais de 69% de pessoas que se divorciam, muitas vezes, por não entendendo, né, as causas. Vai lá, e porque existem casos e casos. Porque tem pessoas que se divorciam por não tá dando certo mais. Não tá dando certo, a gente não se conecta mais, né? Não tá dando meet, né? Então, e não é assim, né? Uma aliança não é assim que acontece. Existem motivos para que isso realmente acabe ou não, né? E o que acontece muito nos relacionamentos? Que é sempre uma pergunta que eu faço. Os relacionamentos, geralmente, eles começam pelos motivos errados. E aí eu sempre pergunto, às vezes alguém vem trazer uma queixa, alguma coisa, eu falo, mas por que você casou com essa pessoa? E muitas vezes a pessoa não sabe nem me responder o porquê que ela casou com aquela pessoa, ela não tem nem consciência do porquê que ela casou. Então ela precisa olhar lá atrás e ela entender o porquê que ela casou. E muitas vezes a motivação que fez ela casar era uma motivação errada. Então, muitas vezes dá tempo de corrigir essa motivação.
e trazer uma nova motivação para isso ser diferente daqui para frente. Uhum. Ou muitas vezes, né, em alguns casos não é possível, mas aí eu preciso entender isso para que eu não continue repetindo esse mesmo padrão, porque senão eu vou continuar repetindo a mesma coisa. Então a gente precisa entender a motivação de tudo que a gente faz, e a gente é muito inconsciente dos motivos que a gente faz as coisas do dia a dia até mesmo. O porquê, né? Por que eu vou me casar com essa pessoa? Né? O que eu tô querendo com esse relacionamento? Por que eu estou entrando dentro desse relacionamento? E as pessoas, muitas vezes, não têm maturidade. E eu acho que é aquela leitura, né? O que tem nele que é de você, né? Que faz que você tá buscando ali completar. Se conectando com ele. Se conectando. Isso é muito importante entender. O que acontece? Você falou isso. Geralmente, os relacionamentos, eles começam por alguma falta. Então, aquilo que falta em mim, eu vou buscar no outro. E o outro, aquilo que falta nele, ele vai buscar em mim. E tá aí, completamente errado, né? Está errado porque são por motivos egoístas. E, na verdade, a grande questão é que a gente se casa para fazer o outro feliz. E muitas vezes, a gente casa achando que o outro tem a obrigação de fazer a gente feliz. E aí vira essa motivação egoísta, igual você falou, né? Eu quero, ele vai me fazer feliz, você me completa. Sim. Né? E aí tá E se você errado. Me completa, é porque tem alguma coisa faltando, né? Exatamente. Eu digo que a gente, né, muitas vezes nem casa para fazer o outro feliz. Porque isso também é muito pesado, né? A gente se responsabilizar pela felicidade do outro. Mas a gente precisa estar completo pra gente transbordar na vida do outro e o outro transbordar na nossa vida. Sim. E aí você só consegue ter um relacionamento maduro e saudável quando você está completo e quando o outro está completo. Porque aí vocês vão fazer uma troca, que é uma das leis da constelação, é o equilíbrio de troca. Mas quando eu tô completo e o outro está completo, a gente vai fazer uma troca de transbordo. Eu transbordo aquilo que sobra, que tem em mim, e o outro transborda aquilo que tem nele. Mas o que acontece muitas vezes? A gente entra numa dinâmica de trocas doentias, onde eu quero aquilo que me falta e eu exijo isso de você, e você exige de mim aquilo que te falta. E a gente começa a entrar nessa dinâmica de cobranças. E um relacionamento saudável não funciona assim. Eu acho que também a gente precisa entender que nós temos, né, hoje, o nosso auxiliador, nosso ajudador, que é o Espírito Santo. Com certeza, e absoluta. eu falo que isso... Como que a gente consegue isso, né, Mayra? Como que eu falo? É o fruto do Espírito Santo. E aí, quando eu acho muito interessante, porque tem pessoas que acham que é os frutos, né? Mas, na verdade, é o fruto. É o fruto. Então, não, hoje eu sou, como que eu posso dizer? Eu sou boa, uma pessoa generosa, mas eu não sou mansa. Então, na verdade, é um fruto que dá todas aquelas características que a gente tem ali, são 9, né, características. Então, não tem como você ser uma coisa e a outra ser não. Esse aqui, mais ou menos. Né? Então, muitas mulheres não entendem isso, né? E a gente acaba tendo essa confusão que a partir do momento que você tem o fruto do Espírito Santo na sua vida, você precisa desenvolver isso. Todas essas características. Porque a nossa personalidade ou algo assim, a gente não pode anular aquilo que é o Espírito Santo na nossa vida. Ele nos capacita através disso também. Só que tem muitas pessoas anulando a sua vida espiritual por conta das emoções. Né? Então, a gente vê isso. Porque acaba o quê? Atrapalhando tudo. Não domina as emoções. E acaba o quê? Não usufruindo da sua identidade. Sim. E aí você coloca querendo, projeta no outro aquilo que você nunca vai receber, porque o outro nunca vai ser capaz também de te suprir, não é verdade, Sim, Mayra? Ninguém supre ninguém. Ninguém supre ninguém. E a gente precisa entender isso. Buscar isso dentro do relacionamento. Até você falou que a gente precisa buscar muita sabedoria do Espírito Santo, né? E realmente, gente, pra gente entender, eu falo que Deus tá ensinando a gente todos os dias. Todos os dias. Só que a gente não está atento para aprender. A gente precisa estar atento, porque ele traz lições pra gente todos os dias. E no relacionamento, Mayra, é a nossa escola da vida, né? Então ele vai trazer. Vai. E até sobre isso que você está falando, o que acontece? Por que eu não consigo... Hoje foi até uma conversa que eu tive de madrugada, o Espírito Santo me acordou, porque às vezes eu peço algumas coisas e, gente, ele responde. Então, você quer
saber de alguma... Você tá com alguma questão, a gente às vezes fica procurando muitas coisas externamente. Eu sou a favor, claro, de você procurar profissionais que possam te ajudar, mas você não depender disso. Porque Isso. todas as respostas que você precisa tem dentro de você. Só que você precisa parar, silenciar e ouvir. Então, você tem tudo que você precisa, tá dentro de você, não tá externamente. Só que a gente entrou nessa busca do fazer e de procurar fora o que a gente encontra dentro. E ele traz pra gente a resposta de todas as coisas. É você parar e falar assim, por que eu tô fazendo isso, né? O que tá me motivando, né? Me revela isso que eu preciso entender. Eu acho muito interessante porque o Rafael, meu filho mais novo, ele tinha uma atitude que me irritava muito. Muito, muito, muito. E aquilo me entristecia, me irritava, nossa, me descompensava. E aí, uma vez, a doutora chegou para mim na terapia e falou assim: o que tem nele que é seu? E aí você olhar e falar assim, então a resposta realmente está dentro de você, né? Você olhar e falar assim, o que tem nele que tá me irritando, que é meu? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que todo julgamento é uma confissão. Então, tudo aquilo que eu julgo muito no outro é alguma confissão sobre mim mesma. Uau. Então, eu preciso entender por que aquilo ali me incomoda tanto. Porque aquilo que me incomoda tanto no outro é o que a tem minha em mim. necessidade, né? Muitas vezes o que tá exatamente faltando o que eu algo. preciso mudar em mim. Então, todo julgamento, no fundo, ele é uma confissão. Uau. Então, você precisa olhar e entender isso daí. Agora, o que acontece? Hoje até falei sobre isso, né? A gente fala muito sobre autoconhecimento, que a gente precisa se conhecer, que a gente precisa conhecer o outro. E essa semana eu tive, assim, experiências que me mostraram que conhecer é muito superficial. Que conhecer, a gente precisa se conectar primeiro com a gente. E aí vem a gente tá chegando domingo, é Dia das Mães, né? E a gente vem e fala, a mãe não conhece o filho dela, mas ela se conecta com ele 9 meses antes dela conhecê-lo. Então, antes do processo de autoconhecimento, vem o processo de conexão. E eu só consigo me conectar com o outro ou com qualquer outra coisa externa se eu me conecto primeiro comigo. Eu não vou conseguir nenhuma conexão externa sem me conectar primeiro comigo mesmo. Então, o que a gente vê? Muitas mães que conhecem os filhos, que conhecem os maridos, que conhecem a Deus, mas que não se conectam com nenhuma dessas coisas. Então, a gente precisa se conectar com a gente, se conectar com Deus que está em nós, para a gente conseguir se conectar com qualquer outra coisa. Porque senão não vai se conectar com nada. Uau, é muito forte isso, Mayra, porque eu até repeti no outro podcast que é exatamente isso. Muitas vezes a gente tem muito conhecimento. Aí a gente tem tanto conhecimento, né? Igual você falou, autoconhecimento. Então, tem pessoas que a gente vê que realmente tem muito esse autoconhecimento, muito conhecimento, muita bagagem. Só que daí ela não tem o entendimento, que é diferente você conhecer, ter o entendimento e você praticar. A prática é o que gera sabedoria. Né? Então, a gente precisa entender isso e ter esse discernimento. E ter essa conexão. Exatamente. É perfeito. E aí a gente não se conecta com a gente e a gente quer que o marido se conecte, que o filho se conecte, que a mãe se conecte. Nem você se entende, né? Tipo assim, nem você se entende. conecta com você. Exato. Como é que você vai exigir de alguma pessoa fora que se conecte? Entende? Então, eu preciso olhar para dentro de mim e me conectar comigo. Ninguém vai fazer isso. Então, muitas pessoas se conhecem, mas não se conectam consigo mesmo. E aí, quando você fala em se conectar, por exemplo, a gente se conectar com Deus, com o Espírito Santo e tudo mais, é você ser verdadeiro, né? É você ser você. Você falar assim, eu não tô bem, né? Eu tava aprendendo sobre isso. O Espírito Santo, ele é pessoal, ele é uma pessoa. Então, a gente precisa entender isso e olhar e falar assim, olha, eu não tô bem. Me ajuda nisso, conversar, como se você estivesse conversando com um amigo, colocando as suas necessidades, né? Então, isso é conexão. Falar com você mesmo, ele tá em você. Mesmo. Uau. Né? Então, quando ele tá em você, você entende. Tudo que eu preciso, eu tenho dentro de mim. Mas por que eu tô procurando fora? Porque a gente, às vezes, passa a vida procurando no lugar errado. Tá tão perto. Eu sempre faço um exercício que eu falo para as pessoas imaginarem onde é que tá Deus. E as pessoas sempre veem Deus, muitas vezes, lá em cima. E a gente aqui, distante. E Deus tá dentro de nós, não longe. E aí, enquanto a gente vê separação, a gente não consegue se conectar.
com a gente. E aí a gente não consegue se conectar. E é o que você falou, quando você se conecta com você na sua essência. Então você não precisa mostrar ser aquilo que você não é. Você pode ser verdadeiramente você, quando E você as se pessoas conecta. sentem, né? E as pessoas Sentem sentem. quem é de mentira e quem é de verdade. Não tem como, Exatamente. E né? quando você se conecta, é uma coisa de alma, gente. Conexão não tem nada a ver com conhecimento. Então, e você E assim, sente. é muito, muito interessante isso, porque esses dias eu estava numa imersão e um pastor trouxe lá sobre isso, né? Que Jesus, quando ele fez o milagre da água para o vinho, Uhum, ele fez isso no final da festa. uhum, E aí, ele trouxe esse milagre ali no final, o melhor vinho no final. Por uhum, quê? E aí diz que a pessoa chegou, o anfitrião da festa falou assim, ué, mas você trouxe o melhor vinho no final, né? Perguntou pro uhum. cerimonialista ali e tal. E isso tá ali na Bíblia, relatado. E o que ele trouxe? Qual que foi o grande ensinamento? Jesus não poderia dar algo que não é dele. Então, ele só poderia trazer o quê? O excelente, o Uhum, bom. Então, a gente só traz para o nosso relacionamento, para nossa vida, para tudo na nossa vida, nosso trabalho, enfim, aquilo que a gente está dentro, sim. né? Então, se a gente olha em volta, né? Olha em volta, como que tá o seu relacionamento, como analisa tudo isso, porque é o que Uhum. está dentro. A gente não tem como dar diferente daquilo que a gente é realmente. Exatamente. Você atrai aquilo que você é. E ponto. Então você precisa entender quem Quem que você você é. é. Porque enquanto você não entender, você vai continuar atraindo coisas que você não quer. E isso é muito, muito importante a gente entender, né? A nossa identidade, né? E Uhum, antes de tudo, a nossa identidade, o eu sou, né? uhum. Eu sou. Eu sou. E, Mayra, e dentro desse feminino ferido, o que que você traria, assim, para essas mulheres como um resgate para que elas possam aplicar aí na vida delas? A gente falou aqui bastante Uhum, sintomas, né? Mas o que uhum. que ela poderia aí trazer como um resgate para a vida delas, para que elas realmente possam se encontrar? Se você pudesse deixar um recado para elas, assim, o que que você deixaria agora? Olha, a primeira coisa que eu falo é: vamos olhar ali, lá onde tudo começou. Vamos olhar lá para o seu pai e para sua mãe. O que aconteceu ali que precisa ser olhado, que precisa ser transformado? Que sentimentos eu tenho com relação à minha mãe? Que sentimentos eu tenho com relação ao masculino do meu pai que me fazem agir da forma que E eu ajo? pensar, né? E pensar e será que eu tô fazendo muitos julgamentos com relação a esse pai e a essa mãe? E aí eu falo que todo julgamento é uma confissão. E aí quando a gente começa a julgar, a gente tá daqui a pouco fazendo A mesma a mesma coisa. coisa, às vezes até pior do que aquilo que a gente julga. Então, assim, é a gente se conectar mesmo com essa mãe, né, com esse feminino, se conectar com esse masculino também e entender que cada um fez o melhor que conseguiu. E aí eu consigo me liberar de julgamentos e poder agora, me liberando disso, escrever uma história diferente daquilo que eu quero daqui para frente. Escrever um novo padrão ali para aquele sistema, mas eu preciso parar de julgar aquilo que aconteceu lá atrás e entender que as coisas, gente, acontecem do jeito que tem que acontecer, porque tudo faz parte do processo para a gente estar em evolução aqui. Então, quando a gente entende que toda dor e todo sofrimento não é para causar dor e sofrimento, é para causar uma transformação, um aprendizado, a gente começa a concordar com as coisas do jeito que são, começa a concordar com o pai que eu tive, começa a Uhum. concordar Não julgando, com a né? mãe que eu tive, Uhum. e aí começo a me libertar desses julgamentos e começo a conseguir ser livre de verdade, porque enquanto eu não deixar isso daí para trás, eu E não isso, tô livre. isso é muito maravilhoso, porque eu lembro que uma vez você falou para mim, né? E isso gravou muito. Os nossos pais eles não devem nada para mim, né? Falando ali para mim, meu pai e minha mãe não devem nada para mim, porque Uhum. tudo que eles poderiam dar de melhor para mim eles me deram, que é a vida. Sim. Né? Então é uma autorresponsabilidade, é você realmente olhar para isso com muita verdade e falar assim, eu sou responsável agora, né? Porque Uhum. é a minha vida. E aí Uhum. você tira esse julgamento Uhum. e é grato, né? Honra, né, o Sim. seu pai e sua mãe, tira o julgamento, não, eles me deram o melhor dentro das Uhum. possibilidades dos recursos que eles tinham para me Uhum. dar.
e eles me deram a vida, que é o bem mais precioso que eu posso ter. Então, honrar isso, né? Sim. Eu acho que você honrar essas escolhas, mudar a sua história, ter essa oportunidade, porque hoje a gente tem esse autoconhecimento e com certeza eu acredito que essas pessoas que estão nos ouvindo também, está surgindo essa oportunidade, né, de escrever uma nova história. A gente fala desse honrar o pai e a mãe, né? E às vezes as pessoas vêm e falam assim, mas você não conheceu o meu pai, você não conheceu minha mãe. Pra você estar falando isso, pra eu honrar o meu pai e minha mãe. Mas não é pra você honrar a pessoa, é pra você honrar aquilo que você recebeu daquela pessoa. Uhum. Então, o que eu recebi daquela pessoa É a vida. é a vida. Então, não tem nada que vale mais Que é a minha do que a vida. Então, às vezes, não é possível honrar aquela pessoa, mas é possível honrar aquilo que ela te transmitiu. Uhum. Né? E olhar e ficar com isso. E deixar as outras coisas pra lá, porque senão você começa a carregar as dores deles que não são suas com você. E aí a gente entra naquela situação que a gente estava falando, né? Lá no começo do nosso podcast aqui. Aí você entra num sistema, E né? você Você repete o ciclo. Você está repetindo o ciclo. Então, a importância de você olhar e falar assim, não, vai parar em mim. Exatamente. Né? Você reconhecer e falar assim, eu vou escrever uma nova história. Uhum. Né? Isso vai parar em mim. Porque se você não para, o que vai acontecer? Mais uma vez, mais um ciclo que a gente repete. E é igual você falou, ninguém deve nada pra ninguém. Ninguém deve nada pra ninguém. Então a gente precisa entender isso. Porque quando a gente fica achando que alguém deve alguma coisa pra mim, eu tô sempre nessa posição De vítima. de vítima, de coitadinho. Injustiçada, né? E se você sente que alguém deve alguma coisa pra você, deixa aquilo ali então, com aquela pessoa e vai conquistar aquilo que você precisa. Mas ninguém deve nada pra ninguém nesse mundo. E aí quando a gente se liberta disso, a gente consegue ser livre e fazer aquilo que a gente... viver o melhor que a gente tem para viver. A gente fala muito com relação aos pais, né? Enquanto eu tô exigindo coisas do meu pai e da minha mãe, eu tô numa posição de criança. Quando eu sou adulto, eu paro de fazer exigências com esse pai, com essa mãe. Uhum. E falo, aquilo que eu não recebi até aqui, daqui para frente eu sou adulta, eu me dou. Uhum. Então, vocês fizeram aquilo que vocês deram conta, obrigada pela vida, e daqui para frente eu me posiciono como adulto que eu sou, e aquilo que me faltou, eu vou fazer diferente daqui para frente. Uau. Teve uma vez num curso de constelação que eu estava fazendo, que a consteladora trazia uma história dela, que o filho já tinha 20 e poucos anos. E o filho chega para ela e fala assim, mãe, mas você não me deu isso, você não me deu aquilo, faltou isso, faltou aquilo, né? Sempre na falta, né? Eu falo que a gente pode fazer o melhor da gente. Que os nossos filhos lá na frente vão ter alguma questão com a gente precisa ser adulto e entender isso daí, e tá tudo bem. E daí eles, como adulto, eles vão resolver lá o que eles acham que faltou. E aí ele fala isso pra ela, e ela olha bem no fundo dos olhos dele e fala assim, você tá certo, eu não consegui te dar isso, só que eu te dei a vida, e daqui pra frente, você como adulto, consegue dar pra você aquilo que eu não te dei. Então vai ser livre, pode buscar aquilo que você acha que te falta. E aí ela tirou dela qualquer responsabilidade, porque ele tava querendo colocar um peso nela. E ela falou, não, eu fiz aquilo que eu conseguia fazer. Mas olha só, né? A gente só consegue fazer isso quando a gente tem o quê? O conhecimento, é aquilo que você falou. Quando você tem uma conexão com si mesma, né? E entendendo quem você é e para que você possa realmente fazer isso sem peso, né? Sem culpa, porque muitos pais não conseguem também fazer isso, Sim. né? E acha que tem que carregar o filho, tem que, né? A vida inteira ali. Tem, né? E isso realmente sempre trazendo um peso pro relacionamento, para essa conexão. É a falta de entendimento. Sim. E aí você entender isso, você deixa seu filho livre. Tá certo, filho. Ô, Mayra, agora pra gente encerrar, me fala um pouquinho o que seria esse feminino curado, esse feminino saudável. Coloca assim um pouco de exemplo para que a gente só falou, né? O que é essa mulher equilibrada, essa mulher saudável, essa mulher... Gente, essa mulher é maravilhosa. todo mundo precisa experimentar essa mulher. Mas a mulher no feminino ferido, ela é leve, gente. A principal qualidade dela é suavidade. Porque o feminino é suave, ele é fluido, ele é do movimento, ele é do acolhimento, ele é da intuição. As mulheres no feminino ferido, elas não conseguem acessar
esse poder que o feminino tem de intuição, porque essa questão espiritual de intuição É o discernimento, né? é muito do feminino. Aham. Tanto que o Espírito Santo, ele é descrito com características muito femininas, né? Porque essa intuição, esse aconselhamento, Bondade, né? conselheiro, Mansidão, sim, consolador. sim. Tudo isso são características do feminino curado. Uau. Então, esse acolher, esse ensinar, esse cuidado, essa, né? Tudo Sim, isso é sim. do feminino, esse movimento. Eu falo que toda a energia do masculino é do pescoço pra cima. Então, toda essa questão de pensar, de resolver, de decidir, de fazer, é do masculino. E a energia do feminino é toda do pescoço pra baixo. Pra baixo. Então, é esse andar, esse fluir, E olha esse como mover. que a Bíblia é perfeita, né? A palavra de Deus. Porque fala assim, ó, o marido é o quê? O Cabeça, Isso. né? Então, olha só, a energia tá certinho. A Sim. Bíblia é perfeita em tudo que realmente a gente tá ali, né? 2000 anos ali, a gente tá ali os princípios para que a gente possa realmente viver essa vida aí plena. A gente trabalha com isso, a gente consegue ver uma mulher no feminino pelo andar dela, gente. Né? Porque o andar dela, ela parece que ela flutua, ela é leve, suave. E aí você consegue enxergar isso, ela consegue transmitir isso. Então, sim. quando a gente treina o nosso olhar, a gente consegue enxergar isso daí. É surreal, é incrível. Uau. E é leve. É leve, então a gente buscar isso. E eu falo que a principal coisa que a mulher precisa trabalhar para trabalhar esse feminino é saber receber. E hoje a gente muitas vezes não sabe receber. Nossa, é uma... Então, o receber é do feminino. Do feminino. O masculino, de deixar ser cuidada, o né, masculino, Mayra? ele provê. O feminino, ele recebe. Então, só que o que aconteceu com esses movimentos? As mulheres pararam de saber receber. E aí, elas entraram nessa de fazer. Então, a mulher não sabe mais receber um elogio. A mulher não sabe mais receber um cuidado. A mulher não sabe mais receber uma ajuda. A gente tem um projeto lá que é o Alma Feminina, que eu dou um exercício que as mulheres caem na risada quando eu falo para elas fazerem. Que é o exercício de pedir para o homem abrir a garrafinha de água. Ela, mas eu consigo abrir. Eu falei, claro que você consegue, eu sei que você consegue. Mas abre, né? E aí elas fazem, depois elas vêm me contar. Elas falam, ele ficou, tipo assim, me olhando com 2 olhos arregalados, tipo assim, o que tá acontecendo com essa mulher? Só que ele abriu, colocou no copo e ele me serviu. Eu falei, sim, porque você se permitiu receber. Sim. E a gente precisa se permitir. E tem umas que acham um absurdo pedir pra ele abrir a garrafa de água. Eu falo, gente, é um exercício tão... Mas pra gente ver como a gente está bloqueada no receber. Nossa, demais. E a questão de você também se permitir, de você se colocar na vulnerabilidade, né? Porque eu acho que o receber é muito isso também. Sim. Porque o que acontece? A gente não tem como estar num relacionamento sem a gente ser vulnerável, sem a gente se colocar nesse lugar. Porque o vulnerável é o quê? É você falar o primeiro eu te amo primeiro. É você se colocar nesse lugar de também receber e deixar ser amada, ser cuidada. E é muito importante isso. O que é esse ser vulnerável aí, né? Que você tá colocando, que eu vejo. Quando a gente se conecta com a gente consegue amar as pessoas incondicionalmente. Então eu falo, eu te amo. E se o outro não me devolver, tá tudo bem. Porque eu não tô falando porque tá me faltando. Tô falando porque eu sinto, eu amo. É o que tá dentro. E aí eu não tenho a dependência de receber de volta. E aí, quando você se ama incondicionalmente, você consegue amar o outro incondicionalmente. Porque você consegue falar um eu te amo sem esperar em troca. Talvez venha, talvez não venha. E tá tudo bem. Porque eu não falei esperando em troca. Sim. Né? E aí você consegue... Você ama. E ponto. Você ama. Exatamente. Porque você não tá amando porque é alguma falta que você tá querendo preencher. Só amo. Eu só tô transbordando isso é muito importante, né, Mayra? Porque a gente vê que esse feminino realmente curado, saudável, ele vai reverberar em tudo, né? Na família, nos filhos, tudo. Nela mesmo, né? Tudo fica mais leve, né? Imagina a família ali, toda
o ambiente, porque a mulher tem esse olhar do cuidado, do Sim. zelo, tudo. Isso é do feminino. É o detalhismo, a beleza, A o beleza, o belo, belo. é do feminino, né? Isso. Esse... Se você tá achando belo aí algumas coisas que que não é, Uhum. fique esperto, né? Porque hoje a gente vê isso, né? Um movimento dentro das artes, da arquitetura, aquilo da moda, gente, aquilo absurdo. Aquilo trazendo, né, padrões daquilo que não é belo. Mas essas coisas são todas baseadas em dores. É, Então, é tudo trazido baseado em alguma dor, em alguma revolta, em alguma sim. indignação. Algum movimento, né? Isso, e aí isso é uma energia pesada, Pesado. né? Então, a gente precisa entender que é tudo baseado em dor, Uhum. né? Pra gente conseguir também acolher Sim. isso daí. Então, são movimentos baseados em dores aí que, né, Que precisam vão ser... surgindo, né? E a gente precisa filtrar. Isso vai acontecer sempre. E vai Sempre vão precisar ter... filtrar, porque Sim, você precisa ter isso faz discernimento. parte. Isso faz parte de uma mulher que realmente busca ter esse feminino saudável, né? Porque nem tudo que eles falam que é bonito é belo. Sim. Né? Uhum. Então a gente precisa entender isso também, ter esse filtro. Exatamente. Aí eu preciso, né, ter essa conexão comigo, essa conexão espiritual, para eu conseguir ter discernimento. Sim. Não é tudo. A gente precisa filtrar tudo a todo tempo. A todo né? tempo, Então, é todo dia. Todo dia. E a gente precisa ter esse filtro. E muitas vezes a gente não tem esse filtro. E aí a gente vai absorvendo Só coisas. recebe, né? Só E essas recebe. coisas vão para o nosso inconsciente. E aquilo ali vai atuando depois na nossa vida de forma inconsciente. Então, por isso é importante filtrar e pedir essa sabedoria, esse discernimento. Sim. Acessar, né, essa sabedoria, Sim. esse discernimento que tem em cada uma de nós. Sim. E para a gente encerrar, então, né, eu queria aqui deixar esse convite para você, mulher, né, esposa virtuosa, para você meditar nessa palavra. Tá lá em Provérbios 31. Pega a sua Bíblia ali, pega o seu aplicativo, vai olhar, vai ler, entender quais essas características, né, que tem nessa mulher. Eu até anotei aqui algumas coisas, olha. A esposa virtuosa, ela fala do seu valor, então ali a gente tem, né, essa descrição do valor, do caráter, do amor, da administração, do zelo, né, da generosidade, da lealdade, do cuidar. Então é uma mulher sábia, alegre, temente a Deus, né? Então a gente consegue ver, ela tem discernimento. Então são mansa, né? E aqui o que eu acho maravilhoso é uma força física e mental. Então acredito que ali existe um padrão que a gente pode então modelar, entender que é um padrão que Deus deixou ali para nós mulheres, para que a gente possa buscar isso. E eu quero deixar esse convite para você. Convide, né, o Espírito Santo para te ajudar e te auxiliar nisso. Porque realmente tudo aquilo que a gente tem recebido tem influenciado nesse padrão e nas nossas condutas, muitas vezes dentro da família, como mulher, como esposa. E isso tá acontecendo de uma forma muito generalizada. E se a gente não filtrar isso e não buscar princípios, porque o que a gente está falando aqui de princípios, busque princípios para que você possa realmente ser bem-sucedida como uma esposa e uma mulher virtuosa na sua vida. E eu acredito que foi vários ensinamentos aqui, né, Mayra? Muita coisa. Ó, a gente vai ter que continuar esse podcast aqui. Dá pra gente ficar umas 5 horas aqui, hein? Ixi, gente, dá pra ficar à noite. Dá aqui. pra ficar muito tempo aqui, mas eu queria agradecer esse tempo, o seu compartilhar, né? Tudo isso que com certeza, tenho certeza que contribuiu aí para muitas mulheres. Tá bom? Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço. E se você pudesse dar um recadinho final aí, o que você deixaria? De novo, né? O recadinho final que eu deixo é que tudo que você precisa tem dentro de você. Então, a gente está nessa era da informação, então tem muitas informações sobre as mesmas coisas e informações muitas vezes desencontradas. E isso muitas vezes acaba trazendo uma confusão para a gente ao invés de ajudar. Então, da gente entender que tudo, absolutamente tudo que a gente precisa, a gente tem dentro da gente. Então, a gente olhar para dentro, se conectar com a gente, parar de buscar respostas fora,
porque você só vai encontrar as verdadeiras respostas quando você se conectar com você, com a sua essência, e quando você olhar para dentro. Dentro de você tem a resposta para qualquer questionamento seu. Uau! Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Então, até o próximo episódio. E comenta, não esquece de comentar, deixar seu like, compartilha também com alguma mulher aí que está nesse projeto, né, de ser virtuosa, cada vez melhor, cada vez mais saudável, com esse feminino suave. Então, estamos Suave. nesse projeto, né, Mayra? E seja bem-vinda aqui junto com a gente, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.